seja a igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Eu quero compartilhar de uma palavra com os irmãos e com as irmãs, já aí inspirado naquilo que Deus tem falado conosco, no discipulado, o pastor tem ministrado no discipulado temas com base no livro do pastor Danilo, As Varas da Multiplicação, que é uma bênção de Deus esse livro, baseado numa ministração, numa pregação, inclusive que ele já ministrou aqui na nossa igreja, e essa ministração se tornou um livro, e nos ensina muito a sermos discípulos, na verdade nos ensina a ser cristãos, amém? O livro tem esse foco, o pastor já ministrou muito a respeito de referência, algo que o livro nos ensina muito, que um homem e uma mulher de Deus tem que ser referência para essa sociedade que nós vivemos, tem que ser referência na sua conduta. Eu tive o privilégio de ministrar na última semana a respeito de flexibilidade, a capacidade que um homem ou mulher de Deus tem que necessariamente ter em relação a aprender. Todo cristão tem que ser ensinável, amém? Você é ensinável? Você tem um coração e uma mente aberta para poder aprender? Isso é fundamental para a nossa vida cristã. E diante dessas ministrações, inspirado realmente nisso que Deus já tem nos falado no discipulado, hoje eu quero compartilhar de uma palavra com o tema obediência é fundamental. Amém? Obediência é fundamental, porque ser referência é importante, ser uma pessoa ensinável é importante, porém, algo fundamental para as nossas vidas é que nós sejamos pessoas obedientes. Amém? 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22, um versículo tão conhecido da palavra de Deus, eu creio que você conhece. Se você não conhece, vai passar a conhecer neste momento, Nossa pastora não está conosco, ela ainda está se recuperando aí, de uma enfermidade, mas está bem, mas precisa de um pouco mais de repouso. É por isso que o pastor Vilela está tão tristinho, sozinho aqui, Não está muito não, mas tá, por dentro está. Diz assim a palavra de Deus: porém Samuel disse. Quem disse? Samuel. Samuel foi um homem muito importante, um homem muito poderoso em Deus. Ele exerceu uma função tripla. O ministério dele foi um ministério de profeta, foi um ministério de sacerdócio, ele era um sacerdote, e ele também foi um juiz. Então ele teve assim uma vida ministerial muito intensa aqui, inclusive, sendo muito relevante nessas três áreas. E o Samuel está aqui falando ao povo naquele momento. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Samuel está fazendo um questionamento ao povo. Vamos ler de novo? Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? E tem a segunda parte, Nós não lemos a segunda parte pela manhã. E ninguém fala nada? Só meio versículo, nem foi o versículo inteiro, foi meio. Então agora vamos ler a segunda parte. Eis que o obedecer é melhor do que o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Agora vamos ler de novo, porque vou ter que voltar à ministração domingo que vem, para completar. Vamos lá de novo, do início. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que
e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Assim diz a palavra do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio dessa noite. Te pedimos, Senhor, que o Senhor tome agora por completo a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor fale conosco, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem algo preparado de forma especial para as nossas vidas nessa noite. Que se cumpra a sua vontade no nome do Senhor Jesus. Amém. Quando você for ler a Bíblia, não leia dessa forma, né? Porque tem pessoas que têm o costume de ler a Bíblia e lê a Bíblia, mas tem aquele hábito de abrir a Bíblia, né, num capítulo aleatório, né, e ler, né, o famoso sorteio, né, deixa eu ver aqui o que Deus tem, né, para a minha vida, e abre, né, se cair numa página em branco, aquele dia, Deus não tem nada, né, passa para frente. Tem alguns livros da palavra de Deus, da Bíblia, que podem ser lidos de uma forma aleatória. No caso, né, o livro que nós estamos lendo, o livro de Salmos, né, é um livro, né, onde os salmos, eles não são diretamente conectados um com os outros. Então, você pode ler o livro de Provérbios, também, né, um livro que não tem problema algum de você ler fora da ordem, né, muitos, inclusive, lê o livro de Provérbios de acordo com o dia do mês, né, hoje é dia 10, então leu Provérbios 10, né, até mesmo porque Provérbios tem 31 capítulos, né, então se encaixa bem, né, mas a Bíblia, gente, como um todo, ela tem que ser lida e lida de uma forma sistemática, para que você compreenda o texto. Nós estamos fazendo isso na igreja, né, nós, há alguns meses atrás, né, nós nos colocamos, nos empenhamos em ler a Bíblia, né, dentro de uma ordem, de uma forma sistemática, e isso é importante para que a gente entenda e compreenda, né, a amplitude, e eu costumo usar a palavra sistemática, a sistemática da Bíblia, né? Então, eu li apenas um versículo que eu quero explicar o contexto desse versículo para vocês nessa noite. Samuel, ele está chamando a atenção do povo. E o que Samuel está dizendo? Está dizendo assim, olha, vocês estão reconhecendo os seus erros, vocês estão reconhecendo os seus pecados, e isso é algo bom, amém? Amém? É algo bom, na verdade, é o primeiro passo, é reconhecer as nossas falhas, e eu sei que existe muita dificuldade nisso. Então, se você tem dificuldade de olhar para a sua vida com um senso crítico e reconhecer as suas falhas, você primeiramente precisa vencer isso. Precisamos entender e ver os nossos erros. E o Samuel está dizendo assim, olha, o povo, vocês estão reconhecendo os seus erros. E vocês, mais do que reconhecer os erros e os pecados, vocês estão sacrificando pelos erros e pelos pecados, porque essa era a ordem de Deus naquela época, né? O pecado, ele era apagado, ele era perdoado mediante ao holocausto e ao sacrifício, de acordo com a intensidade do seu pecado e também de acordo com a sua condição financeira. Então, o povo tinha este hábito, um bom hábito, do quê? De reconhecer as suas falhas e de sacrificar, oferecer a Deus sacrifícios em relação a isso. E o Samuel, ele diz, está certo, beleza, é isso mesmo, está correto. Porém, vocês estão se esquecendo de algo, né? Obedecer a palavra de Deus é melhor do que tudo isso. Isso é muito interessante. Se vocês obedecessem mais a palavra de Deus, seria necessário menos holocausto e menos sacrifício. E se nós trouxermos essa colocação para os dias de hoje, nós vamos ver que é a realidade. Muitas pessoas, homens e mulheres de Deus,
tem esse pensamento, que é o pensamento do que eu conduzo a minha vida do jeito que eu quero conduzi-la, eu faço o que eu quero, e aí eu espero, né, uma programação, um evento da igreja, peço perdão, choro, saio desse evento e começo tudo de novo. Nós carregamos esse tipo de pensamento. Não é que os eventos não sejam importantes, são importantes, né? Nós recebemos aí, né, um impulso de Deus quando nós fazemos um acampamento, quando nós fazemos um reencontro, como nós teremos agora no final do mês, um acampamento. Mas tem muitas pessoas que vivem exatamente desse jeito, vivem de programação a programação. Eu conduzo a minha vida do jeito que eu quero, eu faço aquilo que eu quero fazer. E aí, quando chega o acampamento da igreja, eu vou, peço perdão, me ajoelho, né, faço o meu sacrifício ali, está tudo certo. Saindo de lá, a vida continua e eu continuo fazendo as coisas da forma que eu quero fazer. Isso parece ser algo muito pesado, mas é a atitude de muitas pessoas, né, de conduzir a sua vida segundo a sua vontade, né, e esperar um evento da igreja, esperar, né, uma programação da igreja, né, para ali, né, se quebrantar. E mais o grande problema é quando sai disso, quando a programação termina, né, a vida de erro continua. E o que Samuel está alertando o povo é exatamente a respeito disso. Está dizendo, olha, obedecer a palavra de Deus é melhor do que tudo isso. O que está faltando para vocês não é reconhecer erro, reconhecer pecado, sacrificar, não é isso. Isso vocês estão fazendo até em demasia. O que falta é vocês olharem para a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Porque o que muda a nossa vida não é o conhecimento erudito que nós temos da palavra. Sabia disso? O que muda a nossa vida não é o tempo que você tem de igreja. O que muda a nossa vida é a compreensão da palavra de Deus e a forma e a intensidade que nós aplicamos essa palavra na nossa vida, amém? Você pode ficar uma vida inteira sentado nesse banco aí, e você pode até entender tudo aquilo que está sendo pregado, mas se você não se colocar na intenção de obedecer, a sua vida, ela sempre vai ficar no 0 a 0. Quem já usou essa expressão para falar de alguma área da sua vida? Pastor, eu faço, mas parece que eu estou sempre no 0 a 0. Né? Parece que a minha vida não anda, parece que eu estou parado, e a grande realidade é essa, porque vive de altos e baixos. Né? Ora está lá, nível 10 cristão, né? Vai em todas as programações, né? Vai em festa de criança, vai em acampamento, vem nos jogos, vai no wake, vem nos 2 cultos, a pessoa está lá 10, mas daqui a pouquinho vai lá para o menos 10. Né? E você que conhece de média aritmética, então está sempre no 0, porque vive dentro desse impulso, vive das programações. Nós precisamos entender que um homem e uma mulher de Deus, como eu sempre falo, precisa ter constância, precisa ser constante nas coisas de Deus. Eu e você, nós precisamos aprender a compreender a palavra que é ensinada constantemente desse altar, e quando nós compreendemos, nós precisamos passar a obedecer. Amém? Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, aquilo que você fez antes de conhecer ao Senhor Jesus Cristo, aquilo que você fez antes de conhecer a palavra de Deus. Quando eu me converti, há algum tempo atrás, a primeira palavra que eu ouvi nem foi uma palavra como nós ministramos aqui, a respeito de dízimos e ofertas. Primeiro ensino, primeira vez que um amigo meu falou, você precisa ser dizimista, nem sabia o que era isso, você precisa ser ofertante e tudo mais e tal. Ele me explicou e mostrou um versículo da Bíblia,
aquilo entrou no meu coração. Eu compreendi o que a palavra está dizendo. Mas não é só compreender. Eu passei a obedecer aquilo que Deus tinha dado como compreensão da sua palavra. E eu sei que a sua vida é assim também. Eu sei que você tem entendido e tem compreendido a palavra de Deus. Porém, nós precisamos aumentar o nosso nível de obediência, amém? Eu e você, nós precisamos aumentar o nível de obediência. Uma vez que você aprende da palavra de Deus, nos resta obedecer. E aquele que se coloca no propósito de obedecer, recebe do Senhor uma unção, uma capacitação, para que isso seja uma realidade, uma verdade na vida. E não é só na área financeira, é dentro da nossa casa. O quanto você já foi ensinado esse ano a respeito de família? Muito. Não foi? Né? O quanto você foi ensinado, né, a respeito, né, de caráter? Muitas vezes, dezenas de vezes aqui. O quanto você foi ensinado a respeito de santidade? Foi ensinado a respeito de ser referência? Foi ensinado a respeito de ser uma pessoa ensinável? Muitas vezes. Eu sei que você aprendeu, nós aprendemos. Agora, não é só saber. Nós precisamos aprender e nós precisamos obedecer. O que é a obediência? É colocar na prática aquilo que Deus tem nos falado e que Deus tem nos ensinado. Amém? É isso que muda a nossa vida. É isso que transforma a nossa vida. À medida que Deus vai nos ensinando, nós vamos aprendendo, Deus vai derramando da sua unção, nos capacita e nós colocamos a palavra em prática. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Eficaz é eficiente. E a palavra se torna eficiente na nossa vida exatamente quando nós nos colocamos à disposição de obedecer. Amém? Muito bem, eu quero compartilhar 3 características. Quantas? 3, não são 4, nem 2. 3 características de uma pessoa que é obediente. Ou melhor, 3 características que nós precisamos desenvolver e ampliar na nossa vida para que essa obediência seja uma realidade na nossa história cristã. Amém? São 3. A primeira se chama humildade. Qual é? Humildade. Meu irmão, não vai existir obediência a nada se não existir na sua vida esse negócio chamado humildade. Porque tem muita gente, eu estou falando gente dentro da igreja, que ela é desprovida de humildade. Essa colocação foi boa, muito educada, não foi? Desprovida, para não falar outra coisa. Não existe nada que você consiga ensinar para a pessoa, porque não existe humildade. Tudo a pessoa já sabe, tudo faz certo, tem razão em tudo, não fica olhando para o lado, não, e nem fica olhando muito para mim, senão eu vou ficar constrangido também. Você conhece uma pessoa assim? Conhece, né? Ou seja, a humildade nos impede de obedecer. E quando nós não obedecemos, isso impede, né, que a plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida aconteça. E nos falta muita humildade, gente. Falta humildade em muitas áreas da nossa vida. Falta humildade dentro da nossa casa. Os maridos precisam ser mais humildes, né? Sim ou não? Cadê? Só as mulheres falaram sim? As mulheres precisam de humildade também. Amém. Amém. Só a mulher está falando aqui, está falando para o homem, está falando para todo mundo, né? Mas humildade dentro de casa, saber reconhecer as suas falhas, saber entender que você não é dono das verdades. Então essa humildade vai nos bloqueando. Quem não é humilde nunca aprende nada, porque acha que já sabe tudo, que está certo em tudo.
E os homens têm muita dificuldade nisso, demais. Né? Hoje a Adra ministrou finanças pela manhã, e assim, eu avisei, faltava... Oi? Ó, humildade, olha a humildade. É que ela trouxe uma excelente palavra de finanças, assim como a pastora Clô à noite, né, pela manhã, então, humildade. O que eu estava falando? Ah, tá. Aí eu avisei 20 minutos antes, né? 10, né? E ela ficou brava comigo. Brava assim, no bom sentido. Falou, você tem que me avisar com antecedência. Eu falei, pois bem, antecedência, 10 minutos. Né? 10 minutos, ou seja, a gente nunca admite. De vez eu falo assim, desculpa, meu bem, mas eu sei que você tem uma palavra de Deus. Como tinha uma palavra de Deus, né? E ministrou aqui, ministrou muito, muito bem a palavra de Deus. Então nós vamos achando caminhos, né? Nós vamos achando desculpas para não sermos humildes da forma que nós precisamos ser. E humilde, gente, não tem como e a possibilidade de uma pessoa obedecer sem ser humilde. Mas não é só dentro de casa, é no trabalho também. Tem gente que sabe tudo, sabe mais que o chefe, sabe mais que o dono da empresa, sabe mais que o mundo. Falta humildade nos relacionamentos. Aí depois pergunta, né, por que a minha vida não avança? Não avança, porque falta humildade, é chato. Essa é a realidade. Tem gente que dentro do seu relacionamento profissional, na sua vida profissional, resumidamente é isso. É pessoa do contra. Quantos aqui conhecem uma pessoa no trabalho que é o do contra? Não precisa levantar a mão, não. Se for você, arrependa dos seus pecados, se ajoelha e começa a chorar. É o do contra. Sabe, tudo que é falado, tudo que é decidido, a pessoa, sabe, não é que ela não concorda. A alegria dela é discordar. A alegria dela é discordar. Será que você não está enquadrado, né, numa categoria como essa? Será que não falta humildade? Sabe de tudo, de todos os assuntos, tem resposta para tudo, tem solução para tudo. E quando não é a sua ideia, a sua solução, a sua cabeça, né, você se porta de uma forma arredia. E aí depois a gente questiona, por que a minha vida fica no 0 a 0? Porque você tem dificuldade. Tem dificuldade de obedecer, nós temos dificuldade de obedecer à palavra de Deus, que é uma verdade absoluta para a nossa vida. A palavra de Deus é uma verdade absoluta, nós temos dificuldade. Imagine dentro da nossa casa, no nosso trabalho, e tem muita gente que a sua vida está parada, zerada, por maior que seja o esforço, exatamente por causa disso, porque falta humildade. Não para em trabalho, em serviço, porque falta humildade. Ah, pastor, pedi a conta daquele serviço. É porque você pediu a conta? Porque meu chefe me pediu para fazer alguma coisa. Já aconteceu com você isso, Juninho? Todo dia é assim, né? Todo dia o chefe manda você fazer alguma coisa. Não é? E se você não obedecer? Né? É um chute, um palmo abaixo da espinha. Entendeu? É assim que funciona. Não é? Mas tem gente que é assim, não tem humildade. Eu nunca vi uma pessoa que foi mandada embora, pastor, eu nunca vi uma pessoa que chegou aqui para a gente e falou assim, pastor, eu preciso de um conselho seu, porque eu fui mandado embora. Mas por que você foi mandado embora? Foi culpa minha, pastor. Eu nunca vi uma pessoa chegar aqui e falar assim, eu fui mandado embora por culpa minha. Eu enrolava, eu dormia no banheiro, eu não fazia o serviço. Tudo isso dorme no banheiro? Ô, gente, não faz a gente passar vergonha, não. Nunca ninguém chega e fala assim, olha, eu fui mandado embora, mas foi culpa minha, o emprego era bom, o salário era bom, a empresa era bom, a firma era boa, pastor, mas eu dei mancada, eu errei, eu faltei, eu entreguei atestado falso. Nenhum amém, ainda bem, né?
Eu entreguei atestado falso, eu enrolava, eu não produzia, eu não fazia. Pastor, eu fui mandado embora porque eu era chato, eu discordava de tudo. Nunca ninguém admite isso, gente. Sabe por quê? Porque nos falta essa humildade. E se nós não tivermos um senso crítico ao nosso respeito, nós nunca vamos crescer. Essa é a grande realidade. A humildade é um pilar para a obediência. Amém? Filipenses capítulo número 2, versículo número 7, diz que Jesus se tornou servo. Se tornou o quê? Servo. Jesus se tornou servo. Olha que coisa interessante. A história de Jesus, as biografias, os evangelhos de Jesus nos mostra um Jesus servo. E servir necessariamente envolve a humildade. Por isso, um pastor, a característica de um pastor é a humildade, não é, pastor? É a humildade. Por quê? Porque um pastor se coloca de pé para servir aqueles que estão sentados na mesa, não é? E se não tiver esse senso de humildade, as coisas não caminham, nós não prosperamos em nenhum sentido na nossa vida. Todas as religiões são semelhantes. Eu usei a palavra semelhante. Não são iguais, mas são muito parecidas. Se você estudar as religiões, o budismo, o islamismo, e todos os outros ismos que tem por aí, você vai ver que é muito semelhante. A proposta das religiões, elas são semelhantes. Que é o quê? É de ligar o homem a uma divindade. Então, basicamente, todas as religiões que existiu e as que ainda vão surgir por aí, falam a respeito disso, de ligar o homem à divindade. Talvez o que as torna um pouco diferente é o conceito de pós-morte. Se você perguntar para um budista o que acontece quando morre, ele vai te dizer uma coisa. Para um islamista, isso, tá bom, é isso aí. Ele vai dizer outra coisa. Se você perguntar para um cristão, ele vai dizer o quê? Vai dizer algo, não é? Isso diferencia. Embora as religiões sejam semelhantes nesse sentido que eu estou falando, existe algo que não existe religião nenhuma, a não ser no cristianismo. É um Deus que se fez carne e habitou no nosso meio. E mais do que isso, teve uma morte, e uma morte de cruz, para que os nossos erros, as nossas falhas, fossem perdoadas. Isso você não vai encontrar nunca, em religião nenhuma, em história nenhuma. Um Deus que morre na cruz por causa dos seus. Sabe o que é isso? É a humildade. É o cultivo da humildade. Então não vai existir obediência se não existir na sua vida humildade. Você sabia, marido, que a sua esposa pode estar certa? E geralmente está. Sabia disso? Você sabia que às vezes uma frase de um filho, uma colocação de um filho, pode mudar a situação da sua casa, da sua família? Não estou dizendo que você tem que não ter, perder as responsabilidades, mas nós temos que ter humildade. Nós aprendemos e aprendemos com todos, e a importância da igreja reunida é exatamente isso. A comunhão, ela é importante exatamente por isso, porque todo mundo aqui tem algo para ensinar, e todo mundo aqui, sem exceção de ninguém, tem algo para aprender. Amém? Eu aprendo tanto com vocês, nos nossos relacionamentos, e eu sei também que eu tenho a oportunidade de ensinar aquilo que Deus coloca na minha vida. Amém? Humildade. O segundo é renúncia. Não vai existir obediência sem renúncia. Inclusive, obedecer quer dizer o quê? Eu deixo tudo aquilo que eu estava fazendo, da forma que eu estava fazendo,
para fazer exatamente desse jeito. Isso é obediência. Então não vai existir de forma alguma obediência às coisas de Deus se você não renunciar à sua vida. E essa renúncia, ela também é um pilar de sustentação da nossa vida cristã. Quando você se converteu, a sua conversão é uma renúncia. Você sabia disso? Quando nós nos convertemos, nós renunciamos o quê? O mundo, os falsos deuses. É uma renúncia. Nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, mas isso envolve o quê? Renunciar a todos os falsos deuses, a nossa conduta. Então, só vai existir obediência em relação às coisas de Deus se você aprender a renunciar. O que acontece é que nós não queremos abrir mão de nada. E na pretensão de que a nossa vida toda possa ou tenha a possibilidade de ser equilibrado nesse sentido. Meu irmão, tem coisas que não vão compactuar. Não tem jeito. Trevas com luz, não tem como compactuar uma coisa com a outra. Se você quer viver na luz, você vai ter que renunciar às trevas. Se você quer viver uma vida de santidade, você vai ter que renunciar ao pecado. Se você quer ter um casamento, uma família abençoada, você vai ter que renunciar a muitas coisas na sua vida. Se você quer ter uma profissão, ser um bom profissional, você vai ter que renunciar a muitas coisas. Talvez algumas horas de sono, talvez descanso no final de semana para se capacitar um pouco mais. Existe renúncia. A humildade é um pilar de sustentação da obediência, mas sem renúncia não vai existir obediência. Cada vez que nós entendemos algo da palavra de Deus, nós temos que renunciar à nossa velha conduta, para entrarmos numa nova condução de vida, numa nova forma de viver a vida, obedecendo a palavra de Deus. E isso vai exigir muito da gente. Filipenses capítulo 2, versículo 6, um versículo antes, é daquele que eu citei, diz que Jesus, sendo Deus, não teve a pretensão de ser Deus. A palavra muito usada é a usurpação, o desejo de requerer, querer aquilo para si. Então, Jesus nos ensina na condição de humildade e também nos ensina na condição de renúncia. Quer ser uma pessoa com uma crescente em Deus, com uma vida espiritual, que cresce, que avança, você tem que aprender a obedecer. Para obedecer, você vai ter que desenvolver esse negócio chamado humildade. E você vai ter que desenvolver esse negócio fundamental chamado renúncia. Renúncia não é anular as nossas personalidades. Não é isso. Porque, se você não sabe, a sua personalidade, as suas características são importantes e somam naquilo que nós chamamos de igreja. Amém? Não é isso. Não é se anular, deixar de ser quem você é, mas é renunciar a certas coisas. Uma vez eu vi uma expressão uma colocação tão interessante, numa discussão lá em São Paulo, no centro de São Paulo, um grupo lá discutindo questão das faixas de ônibus. Porque em São Paulo tem muito faixa de ônibus, né? E ali no centro, Praça da República, ali, né? E tinha uma discussão, mas achei uma frase muito interessante, né? De uma pessoa que estava defendendo, né, a faixa de ônibus, defendendo. E ela disse assim, olha, eu acho que, pelo bem coletivo, nós deveríamos renunciar o individual. Eu achei muito interessante isso. Ficou na minha cabeça isso, sempre que eu lembrei agora. Ela falou assim, dentro de um ônibus, quantas pessoas não tem dentro desse ônibus aí, que passou agora, né? E aquele ônibus que passou está lotadinho, cheio de gente. Ele falou, é o coletivo. Para o coletivo funcionar, não tem problema de 2 ou 3 que estão dentro do seu carro renunciar 15, 10 ou 5 minutos. Achei muito interessante isso. Será que esse é o nosso pensamento? O quanto você tem renunciado
na sua casa os seus desejos pelo bem coletivo da família. Ah, não, pastor, a roda aro 17 no meu carro é mais importante do que a geladeira que tem que estar presa com elástico. O quanto você tem renunciado, às vezes, os seus desejos, as suas vontades, não é se anular, mas pelo bem comum da igreja. Aqui, o nosso presbitério só dá certo por causa disso. E mesmo assim, de vez em quando, a gente precisa da graça e da misericórdia de Deus. Por quê? Porque a gente tem que renunciar. Renunciar, às vezes, à vontade, para o bem comum de uma igreja como um todo. Jesus fez o mesmo. Lembra lá no jardim do Getsêmani? Jesus orando, Senhor, passe de mim esse cálice, mas, acima de tudo, que seja feita a sua vontade. O coletivo. Pensar dessa forma. E a palavra de Deus nos ensina, e nos ensina muito a respeito disso. E, para terminar, eu falei a respeito do quê? De humildade, de renúncia, e o terceiro é o amor. É o amor. Meu irmão, o que te motiva? O que te motiva? O que te motiva a vir à igreja? O que te motiva a ser um cristão? Qual é a motivação que existe dentro do seu coração para que você saia da sua casa e esteja num culto como esse? Talvez a sua motivação seja o medo do inferno. Tem muita gente que vem na igreja. Por que você vai na igreja? Porque você é cristão? Porque eu tenho medo do inferno. Tem que ter medo mesmo. Mas a única, e tão somente a única motivação é o medo. Porque você é crente. O crente que não quer ir para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Tem outras motivações. Porque você é crente. Porque eu tenho medo de ficar pobre. Eu tenho medo de passar necessidade. Por que você é dizimista ofertante? Porque eu tenho medo de passar necessidade. E por isso eu sou dizimista e ofertante. Por que você vem na igreja? Eu venho na igreja porque eu não sei fazer outra coisa. Né? Eu acho assim, eu fico pensando, eu tanto tempo na presença de Deus, eu não sei o que eu faria num domingo se não pudesse vir na igreja. Você pensou, eu não sei se você já teve, esse final de semana esse feriado foi atípico, né? Vocês perceberam que, assim, é raro ter um feriado que não tem uma programação na igreja, não é? É muito raro, né? A gente ficou meio assim em casa. Falei, Di, tem certeza que não tem nada? Olha na agenda aí. Né? Aí, graças a Deus, que foram os pastores lá visitar, o pastor Arnaldo, o pastor Dai passou em casa. Mas a gente ficou meio perdido. Na sexta-feira a gente estava meio perdido. A gente tem certeza que não tem nada? A gente não está esquecendo de alguma coisa? Né? Vocês ficaram desse jeito ou foi só a gente? Eu sei que muitos ficaram assim também. Eu não sei. Ser impedido de vir à igreja, o que nós estaríamos fazendo nesse momento, gente? Né? Pensa um pouquinho. Agora, voltando, o que nos motiva? Se a sua motivação for o amor, você nunca vai ter dificuldade de obedecer. Se a sua motivação for o amor, você nunca vai ter dificuldade de obedecer a palavra de Deus. Nunca, nunca. Se as suas atitudes forem atitudes motivadas pelo amor, você nunca vai se frustrar. Você nunca vai se frustrar. Esses dias eu ouvi um testemunho, procurando ajudar uma pessoa, assim, totalmente desmotivada, né, com a igreja, não é da nossa igreja não, de outra igreja. E vocês também não conhecem não fica pensando quem é não. Chegou e falou assim, pastor, não quero mais ir na igreja não, nem fala pastor, fala Du, não quero ir mais na igreja não. Por quê? Porque eu abençoei tanto financeiramente
a igreja que eu estava, né, e depois eu descobri, né, que não era muito bem administrada. Ele falou outras coisas que eu não vou falar aqui não, que não era bem administrado e tal, sabe, eu fiquei tão chateado com aquilo, eu não quero mais saber de igreja, de coisa assim não e tal, frustrado. Aí eu perguntei para ele, quando você levava o seu dízimo, a sua oferta, você levava com a motivação correta? Você levava o seu dízimo, a sua oferta lá na igreja, com o coração cheio de amor, cheio de gratidão a Deus? Porque se foi essa a motivação, você não deveria estar frustrado. Ah, pastor, mas a responsabilidade do outro é do outro. A minha responsabilidade é a minha responsabilidade. Sabia que eu não posso obedecer por você? Eu não posso nem obedecer pela Adra. A Adra tem que ser obediente. Eu tenho que ter a minha obediência. E eu dizia para ele, sabe o que acontece? É que quando você levava o seu dízimo, a sua oferta, você não levava com amor no coração. Talvez você levou o seu dízimo, a sua oferta, por muito tempo dentro da igreja, por obrigação, talvez por medo de faltar alguma coisa na sua casa, quem sabe não, até por uma necessidade que a igreja tinha. E ele balançava a cabeça e, de certa forma, concordava comigo. Eu falei para ele, se a sua motivação, se as suas atitudes, se as suas atitudes dentro da igreja fossem motivadas por amor, você nunca iria se frustrar. Você nunca iria se frustrar. Quem ama a Deus, o obedece a sua palavra, tranquilamente, sem esforço, sem questionamento, e não se frustra. Qual tem sido a motivação do seu coração? Por que você está aqui hoje? Por que você faz uma célula? Nós estamos envolvendo a igreja toda em célula. É isso que nós queremos, até o final do ano, ter toda essa igreja aqui em célula, de forma que a gente pergunte assim, quem participou da célula essa semana? Todo mundo levante a mão. Esse é o nosso objetivo. Que se envolve em célula. Mas por quê? Qual é a motivação? Ah, porque o pastor mandou, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque o pastor mandou, dura 1 mês, 6 meses, quem sabe não 1 ano, com muito gogó aqui do altar. Mas quando você entende, não, eu preciso me envolver, porque tem pessoas que precisam ouvir o evangelho através da minha vida. Eu vou me envolver porque eu amo a palavra, e eu sei o que diz a palavra, eu sei qual é a minha incumbência, a minha missão nessa terra. Aí você faz por amor. Ah, meu irmão, isso potencializa o nosso fazer. Amém? Obediência é fundamental. Teremos quando tivermos humildade, aprendermos a renunciar esses nossos desejos egoístas, e quando o amor for a maior motivação para que a palavra seja uma realidade na nossa vida. Aí nós vamos romper. O pastor falou no discipulado a respeito de ser referência. Eu falei a respeito de sermos ensináveis. E hoje eu deixo essa palavra ao coração de cada um aqui. Obediência é fundamental. Humildade, renúncia e amor. Isso nos faz obedientes ao Senhor. Amém? Você crê nisso? Crê de todo o seu coração? Então se coloque de pé. Eu gostaria muito que nesse momento você fechasse os seus olhos. E agora vai ser um momento de humildade. Eu gostaria muito que você pensasse, feche os olhos, todos fechem os olhos agora. Isso, agora não é momento de conversar não, porque agora é o momento que Deus vai selar no seu coração essa palavra. E você aguentou até agora, aguente um minutinho mais, não perca na curva final, na reta final. Eu gostaria muito que você trouxesse na sua memória agora, nesse momento, uma área ou uma situação na sua vida que não esteja boa. Não é para você colocar diante de Deus aquilo que está dando certo agora. Eu sei que quando nós falamos isso, é mexer em feridas, eu sei que dói, é trazer à tona coisas que não nos faz bem, eu sei disso, mas eu gostaria muito que você deixasse o Espírito Santo te levar até essas áreas
que não estão boas. Faça isso nesse momento. E se você já identificou uma área que não está boa na sua vida, eu gostaria que você humildemente fizesse uma retrospectiva. Porque se você fizer, analisar os motivos pelo qual você está aí, nessa situação, você vai entender que o motivo principal, o foco de tudo isso, é a falta de obediência. Eu digo com toda a propriedade, com toda a autoridade, aqui nessa noite, que se você está enfrentando um grande problema na sua vida, e se você fizer essa retrospectiva, você vai entender que é fruto de uma desobediência. Talvez uma desobediência à palavra de Deus, talvez uma desobediência a uma autoridade, como um médico. Quantas pessoas não estão vivendo lutas físicas porque foram desobedientes? Faltou humildade. Se colocaram como maiores e melhores do que aqueles que foram capacitados para isso. Quantos aqui não enfrentam uma luta financeira porque não para emprego, nunca consegue uma promoção, nunca consegue um aumento de salário, porque é desobediente, não consegue obedecer um chefe, um líder. Falta humildade. Quantos não estão aqui com um casamento na corda bamba, no fio da navalha, porque não consegue obedecer os princípios da palavra de Deus, não é humilde para pedir um perdão, não é humilde para reconhecer as falhas, e aí fica errando, vem à igreja, participa do encontro de casais, pede perdão, volta, erra, participa de novo do encontro de casais, volta, erra. Meu irmão, é um momento de nós quebrarmos esse ciclo. Precisamos obedecer. Agora, você tem a oportunidade de renunciar neste momento. Renunciar ao seu pensamento errado, à sua altivez, renunciar à nossa prepotência, renunciar àquela velha mania de que nós sabemos tudo e somos melhores que todos. É renúncia, agora é renúncia. Renuncia a isso. Se você já humildemente reconheceu, renuncia. Fala, eu não quero ser assim, Senhor. E se você fez isso, você pode orar ao Senhor e expressar o quanto você o ama, embora muitas vezes nós colocamos esse amor de lado. O quanto você ama ao Senhor, o quanto você ama a palavra de Deus, porque a intensidade desse amor é diretamente relacionada à intensidade da sua obediência. Senhor, eu oro por cada um que com seus olhos fechados estende as suas mãos ao Senhor, ó Pai. Eu oro por essas pessoas, ó Pai, que assim como eu, ó Pai, uma igreja que quer obedecer, ó Pai. Precisamos, ó Pai, da sua ajuda. Precisamos sim, ó Pai, da sua capacitação, da revelação na sua palavra. Queremos obedecer, ó Pai. Gera em nós um coração humilde. Nos capacita a renunciar ao nosso eu, os nossos desejos, que em nada se alinha com a sua palavra. Nos ajude, ó Pai. Enche o nosso coração de amor, ó Pai. Porque Deus é amor. O Senhor Jesus é amor, e nós queremos um coração cheio de amor, para que as nossas ações e atitudes sejam ações e atitudes repletas de amor. Nós oramos, ó Pai, e abençoamos neste momento cada um aqui no nome de Jesus.